Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Ainda Existem 7.000. Eu sou o Francisco. Hoje nós falaremos a respeito de um texto que se encontra no livro de Efésios, a carta de Paulo, no capítulo 1, versículo 9 e versículo 10, que diz o seguinte: E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. O apóstolo Paulo fala sobre a soberania de Cristo e ele utiliza um termo muito importante. Ele fala sobre a convergência de todas as coisas em Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por meio dele. E é importante entender que essa convergência, esse ponto de encontro, esse ponto de união, dessa conversão do qual todas as coisas vão voltar, vão retornar para aquele que é o Criador, para aquele que é o Verbo que encarnou-se, para aquele que foi a manifestação da vontade de Deus. No versículo 9 ele diz: nos revelou o mistério da sua vontade. Porém, na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele fez com que houvesse a manifestação, externou a vontade de Deus por meio da própria emanação do Verbo, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E dando continuidade no versículo 9, ele diz: de acordo com o seu bom propósito. Deus, quando fez todas as coisas, ele viu que tudo era bom e viu que o conjunto de todas as coisas era muito bom. Então, tudo aquilo do qual Deus pretendia criar, tudo aquilo do qual a vontade de Deus, que era esse mistério, que estava em mistério oculta, revelou-se, tinha um propósito bom, tinha uma finalidade boa. E nós, infelizmente, pelo nosso pecado, e nós, infelizmente, pelo erro humano, pela conduta humana, desvirtuando muito daquilo que Deus fez, muito daquilo que Deus faz. Nós destruímos a natureza, nós pecamos contra nossos irmãos, nós falamos mal das pessoas, nós não estendemos a nossa mão ao próximo, ao necessitado, nós muitas vezes negligenciamos a dor do outro, ficamos de uma forma distante dessa relação, a própria vontade de Deus que é boa. E no versículo 10 ele diz: isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, ou todas as coisas, como algumas versões dizem. Muitas pessoas acreditam que não prestarão contas, que não existe um Deus, que não existe um juiz, que não existe um advogado, que não haverá um julgamento. As pessoas esqueceram dessa palavra de que o Senhor Jesus Cristo há de julgar a todos, de que ele é o justo juiz, de que ele está sentado no trono, de que ele possui o poder de julgar, não somente de condenar, mas também de absolver. Então as pessoas hoje fazem pouco caso dessas palavras de que o Senhor é o justo juiz e todos nós vamos aparecer diante do tribunal de Deus, onde nós encontraremos com esse Criador, com o Senhor Jesus Cristo, e teremos esse contato com Ele, nós teremos esse encontro com Ele para prestarmos conta de tudo aquilo que foi feito, e não somente nós, mas toda a criação que geme em expectação, porque às vezes nós consumimos de forma desordenada, às vezes nós usamos dos meios de forma desordenada, nós destruímos a natureza, porém ele diz que todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, eles vão convergir em Cristo. Ou seja, eles se apresentarão, toda essa natureza da qual hoje nós desfrutamos, que os antigos desfrutaram e que os que estão por vir desfrutarão, toda essa natureza ela vai ser requerida por aquele que é o Criador, ela vai ser requerida por aquele que é o dono da terra, ela é requerida por aquele que entregou essa porção para ser administrada na mão daqueles que são os seus servos. O próprio Adão, posto no Éden, foi-lhe dado essa incumbência de cuidar daquele jardim. Contudo, logo houve o pecado, logo houve a morte, logo Caim matou Abel, a terra se sujou de sangue, construção da cidade, a rebelião contra Deus. O homem vai amotinando, o homem vai criando pecado sobre pecado, achando que o dia do Senhor tarda e que não haverá nenhum juízo, que não haverá nenhuma justiça. Contudo, todos nós nos apresentaremos diante do tribunal de Deus e nos
depararemos com o Senhor Jesus Cristo, nós estaremos com Ele frente a frente, porque é nele que todas as coisas vão convergir, é nele que todas as coisas encontrarão seu sentido. As pessoas que hoje se encontram num sentimento de solidão, num sentimento de depressão, de ansiedade, de insegurança, muitas das vezes as pessoas não encontram o propósito da sua vida. Porém, no Senhor Jesus Cristo é que existe um propósito original, onde a nossa alma é acolhida, onde a nossa alma é abraçada, onde nossa alma pode repousar em pastos verdejantes, pode ser guiada pelo bom pastor às águas tranquilas para receber esse refrigério da nossa alma, para ser restaurada, para ser revigorada. É necessário que nós tenhamos esse encontro com o bom pastor, é necessário que nós escutemos a voz desse bom pastor. Todas as coisas vão convergir nele. Todas as coisas estão indo em direção a Ele. É inevitável deixar de se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. A palavra diz que todos os grandes e pequenos, todos se apresentarão diante do tribunal dele, todos serão julgados, todos passarão pelo crivo da peneira daquele que é justo, todos serão pesados na balança da justiça do Senhor, todos serão postos sob medida diante do Senhor. As vontades ocultas no coração, os pecados ocultos, tudo aquilo que nós achamos que as pessoas não têm acesso, tudo aquilo que nós pensamos que as pessoas nunca irão descobrir, virá à luz, será manifesto diante dos olhos daquele que todas as coisas são patentes, diante daquele que o profeta João, no livro de Apocalipse, diz que os olhos são como chamas de fogo, que resplandece, que vê todas as coisas, que nada lhe é obscuro, que nada lhe é oculto. E diante do Senhor Jesus Cristo, e o apóstolo dá seguimento utilizando um termo do qual ele diz: na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, há um período de dispensação, há um período onde todas as coisas farão sentido, há um período onde o próprio Senhor entregando esses mistérios, ele faz com que todas as coisas sejam reveladas dentro da vontade de Deus, no período propício a Deus. Talvez as pessoas digam, mas eu já escutei essa palavra da vinda do Senhor desde a época dos meus pais, desde a época dos meus avós, e isso nunca se cumpriu. Porém, para cada etapa dos ciclos da vida humana, existe uma plenitude de tempo. O Senhor Jesus Cristo foi revelado na plenitude do tempo, onde a humanidade estava totalmente perdida. Ele veio ao mundo para nos resgatar, ele veio ao mundo para nos salvar, foi contado entre transgressores, foi traspassado, foi esbofeteado, foi moído, foi pisado, foi cuspido e foi afligido. Porém, ele veio com um propósito, com uma missão. E ele aproveitou o tempo dele, e ele executou dentro do tempo aquilo que ele precisava fazer. Isso é uma lição valiosa para nós, sobre a importância do aproveitamento saudável do nosso tempo. Hoje em dia nós ficamos tão ansiosos com coisas tão fúteis, nós ficamos jogando o tempo fora, porém a palavra diz: remi os tempos, porque os dias são maus. É necessário que a gente aproveite nosso tempo de forma abençoada, é necessário que a gente consagre nosso tempo ao Senhor, que nós aproveitemos da melhor maneira possível aquilo que o Senhor nos dá, porque nós não temos acesso a esse reloginho de Deus, nós não temos acesso a essa contagem regressiva da nossa vida. O único que tem acesso é o Senhor. O Senhor Jesus Cristo, quando indagado muitas vezes a respeito de alguma coisa que precisava ser cumprida, ele dizia: é chegada a minha hora, ou ainda não é minha hora, ou para que se cumpra. Então existe um tempo propício, uma ocasião, um propósito para todas as coisas debaixo do céu. E é importante nós entendermos e desfrutarmos desse tempo da maneira mais saudável, da maneira mais segura e da maneira mais proveitosa. Não andar ansioso com nada, não andar com o coração aflito, com a mente angustiada, mas andar sempre diante de Deus, aproveitando o nosso tempo da maneira mais segura, da maneira mais saudável possível, sabendo que no tempo propício nós também iremos convergir em Cristo, nós também estaremos frente a frente com aquele que é o alfa, com aquele que é o ômega, com aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. Por meio dele foi dito: haja luz e houve luz. Por meio daquele que faz convergir em si, por meio daquele que faz ter sentido as vidas sem sentido, por meio daquele que faz ter propósito a vida sem propósito, porque nele todos nós convergiremos. Deus abençoe sua vida, curta e compartilhe esse vídeo.
Deus é contigo. Abraço.